Hoje eu quero refletir com você sobre o tema alegria. E quero trazer para a nossa reflexão o capítulo 4 de Filipenses, nos versículos de 4 a 9, que nos dizem assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. A alegria, ela é uma das 5 emoções naturais do ser humano, junto com a tristeza, o nojo, o medo e a raiva, né? Então, é certo que nós vivemos tempos difíceis, em que todos, sem exceção, temos experimentado as mais diversas formas de sofrimento e dor. São tempos em que muitos viveram o período mais difícil de suas vidas. E só olha em volta e você certamente conhece alguém que ou perdeu entes queridos, seja pela Covid-19 ou por outros problemas de saúde, né? Porque a pandemia já passou, porém os seus efeitos permanecem. E essa é a dinâmica da vida. Não há como a gente fugir, não há nada que eu ou você possamos fazer para mudar essa realidade, pois cada um de nós fomos ou seremos afetados por circunstâncias adversas, cada um na sua medida, mas ninguém escapa. E quando nós falamos desse assunto pandemia, né, quem não foi acometido pela enfermidade foi afetado pelo isolamento e seus desdobramentos. Ninguém ficou imune ao sofrimento. Isso é fato. Pessoas perderam seus empregos, negócios faliram e outros até lucraram com esse momento de crise, porque é assim, na crise sempre surgem oportunidades. Então, alguns sofrem e alguns choram e outros vendem lenços, é como diz o ditado, né? Então, crianças deixaram a escola de forma abrupta, ou pior ainda, perderam o convívio com seus avós, né? Com seus amigos. Então, foi um período realmente difícil. E diante de todas essas constatações, uma expressão que já era conhecida de todos nós, agora ganhou realmente um significado. Passamos a entender que realmente a depressão é o mal do século, porque é muito comum, é o que nós mais temos visto, pessoas com sintomas depressivos, com quadros de depressão, muitas vezes não diagnosticado pelo médico, mas com sintomas visíveis de depressão. Então, isso tem se tornado muito comum, né? Tem sido realmente a nossa realidade. Então, a nossa geração, ela nunca viveu algo assim antes. E nós não sabíamos como reagir a tudo isso, né? E sem querer te desanimar, mas eu tenho que te dizer que não vai parar por aí, né? No momento atual, nós estamos vivendo um tempo de incertezas, né? Embora a pandemia passou e agora nós já estamos vivendo um tempo de incertezas, que é essa situação, né, política que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, um período de realmente convulsão social, em que nós ouvimos falar de guerras externas, né? São rumores de guerras externa, mas parece que vai chegando mais próximo de nós, né? Quem diria que nós nos encontraríamos em uma situação de convulsão social como a que nos encontramos hoje. Então, é realmente um tempo em que nós estamos precisando realmente nos achegar a Deus e buscar em Deus
porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa força, para que nós possamos resistir os dias maus em que estamos vivendo. Então, por isso é tão importante nós cuidarmos em mantermos a nossa mente sã, em buscarmos realmente beber da fonte da verdadeira alegria, que é o Senhor, né? Então, nós estamos vivendo esse período de rumores de guerra e isso realmente afeta a vida de todos nós. Paralelo a isso, nós temos a tecnologia, né, que ampliou exponencialmente a nossa percepção dos fatos, e isso contribui para aumentar, para gerar em nós a ansiedade. O advento da pandemia nos precipitou nesse novo normal, né, no novo normal que agora já não é mais novidade. No entanto, se por um lado muitos tiveram que se reinventar e saíram na frente aí numa corrida por inovação, muitas pessoas fizeram transição de carreira devido a esse novo normal. Muitas pessoas ainda estão aí tateando, sem saber direito o que fazer, por onde começar ou até para onde ir. Então, poucos acontecimentos mudaram o curso da história e nós estamos diante de um momento ímpar, né? O primeiro acontecimento que mudou o curso da história, naturalmente, foi a queda de Adão e Eva, ou seja, pecado, né? Então, todos os males, todas as mazelas que a humanidade enfrenta, que a humanidade experimenta, tem como componente, como causa, né, geradora, o pecado. O pecado é um componente que está ali por trás de tudo. Então, com a queda de Adão e Eva, o diabo certamente se alegrou muito, achando que a raça humana estaria afastada para sempre do seu Criador, né? E a história se desenrola, Adão e Eva são expulsos do Éden e passam, né, a viver uma vida distante do Criador, né? Então a história se desenrola e depois ocorreu o dilúvio, né? Que é quando a humanidade foi aí, digamos que, reiniciada a partir de Noé e sua família, por causa, novamente, do componente pecado, né? O pecado da raça humana subiu até as narinas de Deus, né? E Deus teve que intervir, né? E aconteceu o dilúvio. Então Deus, ele dá uma nova chance para a humanidade, uma chance de, quem sabe, fazer tudo diferente, né? Vivendo agora em plena harmonia com Ele, mesmo sabendo que nesse plano terreno, né, vivendo nessa condição, nós somos naturalmente pecadores, mas Deus dá uma nova chance para o homem. E eu pergunto, será que Deus, ele é surpreendido? Será que Deus não imaginou que o homem pecaria novamente? Não e sim, né? Não, porque Deus, ele não é surpreendido. Deus jamais é surpreendido. E sim, Deus sabia que o homem voltaria a pecar, né? Mas tem uma coisa que Deus ama e jamais viola: a nossa liberdade, o livre-arbítrio. Deus, ele quer de nós um culto racional. Ele deseja que nós o sirvamos de forma consciente, com a compreensão de quem ele é e o que ele espera de nós. Ele deseja que nós sintamos prazer na sua lei, na sua verdade, né? E por isso ele jamais viola o livre-arbítrio. Ele nos deixa livres para escolhermos servi-lo ou não servi-lo, né? Então é por isso que nós precisamos entender e aceitar que nós temos sim o dever de anunciar, né? De anunciar a verdade, de pregar a palavra. Mas quem convence é o Espírito. O convencimento é obra divina. Nós não temos, a nossa parte nisso é anunciar, né? E o convencimento é obra divina. Foi por isso que Deus enviou Jesus para essa terra, para pagar o preço da nossa redenção, para que a gente pudesse escolher crer, né? Nós podemos escolher crer ou escolher não crer.
tanta gente aí que passou, né, que teve realmente uma passagem aí pela igreja, né, teve um contato com a palavra e aí no futuro, lá na frente, escolheu deixar de crer, escolheu deixar de servir a Deus, escolheu o caminho do ateísmo, né? Conheço relatos de pessoas influentes na sociedade que foram criadas no Evangelho, foram criadas em contato com a palavra. E aí, com o passar dos anos, né, acabou escolhendo o caminho do ateísmo. Então, esse foi o acontecimento mais importante e que causou a maior revolução na história humana, a vinda do Filho de Deus a essa terra. Foi o acontecimento mais importante, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo a morrer para nos resgatar da condenação eterna. Mas não apenas isso. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse foi o outro grande acontecimento que mudou a nossa história para sempre, nos dando a firme esperança de que a morte não é o fim. Então a história aí se divide entre antes e depois de Cristo. A morte de Jesus mudou o curso da história, porque morrendo em nosso lugar, ele levou sobre si o nosso pecado, nos resgatou da condenação eterna, pagando a dívida, uma dívida humanamente impagável. É que Deus, ele nos deixa absolutamente livres para escolhermos o que julgamos ser o melhor para as nossas vidas. Só que tem um porém, né? O mundo é povoado por 8 milhões de habitantes e cada ser humano faz as suas escolhas, considerando o melhor segundo os seus critérios, né? Com certeza isso vai dar ruim em algum momento mesmo, não tinha como ser diferente. Mas Deus, ele respeita a nossa liberdade, ele respeita a sua liberdade, ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele quer que você o cultue de forma racional, que você saiba por que você o serve. E eu te digo com certeza que servir a Deus é a melhor escolha do ser humano. Então reflete comigo. Queda, dilúvio, morte e ressurreição. Perceba que todos esses acontecimentos têm uma característica comum entre eles, que é o fato de que a ação humana, através do pecado, gerou a intervenção divina. Ainda bem que Deus sempre interveio para resolver o problema do pecado. Sempre nos deu uma segunda chance, sempre nos deu uma oportunidade para que nós possamos escolher, fazer a melhor escolha, que é a escolha de servi-lo. Então, quando tudo parecia estar perdido, quando aparentemente só restava a condenação da humanidade, Deus sempre trouxe a solução. É por isso que nós devemos nos apegar à palavra, quando ela nos diz para nos alegrarmos sempre no Senhor, pois isso produzirá no final a paz que excede todo entendimento. Recentemente, o acontecimento que gerou mais impacto na humanidade, né, a pandemia, se mostrou, na verdade, capaz de alterar o curso da história. Então, todos nós fomos atingidos, nós fomos afetados, né, como nós já vimos, e todos experimentamos em alguma medida os seus efeitos. Não é porque nós somos crentes, não é porque servimos a Jesus que estamos imunes ao sofrimento e à dor. Na verdade, a palavra nos mostra que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Sim, o cristão certamente passa por lutas, passa por provações, passa por sofrimentos, passa por momentos difíceis. Nós não somos imunes à dor e não somos imunes ao sofrimento. Não há como evitar. Mas existe sim uma vacina, nós podemos dizer. É por isso que a paz de Deus, ela excede de fato todo o entendimento. Porque quando experimentamos a paz de Deus, quando temos a verdadeira alegria, nós reagimos de forma diferente, nós reagimos de uma forma positiva, nós encontramos a saída para o momento de dificuldade.
Não quer dizer que somos super humanos. Não quer dizer que temos superpoderes, mas temos a quem recorrer, né? Temos o Deus Todo-Poderoso a quem podemos sempre recorrer. E sabemos que nele nós encontramos a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, para podermos superar os momentos de dor, os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, os momentos de angústia. Então, ser cristão não é garantia de ausência de aflições, não aqui, não nesse plano terreno, mas nós podemos experimentar a paz se estivermos em Deus. Porque enquanto estivermos nesse plano material, estaremos suscetíveis a aflições, pois elas vieram dentro do pacote da queda. Eu fico imaginando como seria dar à luz sem sentir dor, né? Com certeza, o mundo seria bem mais populoso do que 8 milhões de pessoas, né? Mas o fato é que Deus, ele nos capacitou, né, do livre-arbítrio, porque ele não quer de nós obediência cega. Deus não quer de nós obediência irracional. Ele não é um tirano, né? Deus, ele nos ama, e por nos amar, ele nos deixa livres para escolher. Então, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher livremente as nossas ações e, naturalmente, vamos sofrer as consequências, que serão boas ou ruins, a depender das nossas escolhas, da qualidade das nossas escolhas, né? Então, uma outra verdade sobre a alegria, né, é que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, ok? Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Você consegue imaginar como uma pessoa que está ali privada da sua liberdade pode ser capaz de transbordar da forma que Paulo transbordou ao escrever essas palavras, né? Isso nos revela que o coração de Paulo estava firme, os seus olhos estavam postos no Senhor e as suas palavras eram e permanecem sendo de ânimo e inspiram confiança. Ele não se deixou influenciar negativamente pelas circunstâncias. Ele ressignificou a adversidade. Não é que nós não seremos influenciados pelas circunstâncias. Isso é inevitável. Nós seremos sim influenciados pelas circunstâncias. Nós seremos sim. Mas como você será afetado é que fará a diferença, né? O ponto de virada é como você vai reagir às circunstâncias. É na forma como você reage que está o segredo. Então, vamos a um outro segredo da verdadeira alegria. Ter a verdadeira alegria não significa estar sorrindo o tempo todo. Tem gente que acha que ser alegre é fazer piada de tudo. E não é isso. Tem gente que acha que tem que estar fazendo piada da miséria dos outros, da desgraça alheia e até da própria. Mas não é isso, né? O fato de eu ter a verdadeira alegria não me credencia para fazer piada da minha miséria e da miséria dos outros. Não é isso. Existe o tempo de chorar e existe o tempo da dor. Existe o tempo da aflição e existe também o tempo da angústia, o tempo da doença, o tempo da guerra, o tempo do luto, a que todos nós estamos sujeitos. Porém, ter um coração alegre, experimentar a paz que excede todo entendimento, te manterá firme diante da adversidade, né? Mesmo diante da tristeza, né? É natural. Todos nós vamos sentir as 5 emoções naturais do ser humano: a tristeza, a alegria, a dor, né? O medo, a raiva e o nojo. Tristeza, alegria, medo, raiva e nojo. Então, são coisas naturais. Nós não temos como evitar, mas nós temos como reagir. Se estivermos firmados em Deus, se formos conhecedores daquilo que Deus espera de nós e reserva para nós, nós podemos reagir de forma diferente.
Por isso é tão importante nos conhecermos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Porque a palavra, na verdade, é um manual que nós precisamos consultar para que possamos nos conhecer, né? A partir do momento que nos aproximamos de Deus, que mergulhamos no conhecimento do que Deus diz a respeito dele e a respeito de quem nós somos nele, para ele, nós podemos ter um controle, nós podemos não ter um controle, mas nós podemos reagir de forma diferente, de uma forma positiva diante das adversidades que se apresentarem diante de nós. Uma outra verdade sobre a alegria é que ser alegre não é apenas ter bom humor, mas ter uma atitude. A alegria é uma atitude que te protege. Não é sobre entretenimento, né? Porque isso é um fator externo, né? Entretenimento é um fator que vem de fora para dentro. Então, a verdadeira alegria não consiste em entretenimento. Na verdade, não é essa a função da alegria. Mas a alegria é sim um antídoto contra o sofrimento e a dor, contra a angústia, a fim de que elas não roubem a nossa capacidade de confiarmos em Deus e até mesmo a nossa racionalidade. A verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento. Então, as circunstâncias imediatas que circundam, que afetam a vida do crente, não deveriam determinar a sua atitude perante a vida. Porque se isso acontece, o inimigo ou os problemas passam a ter vantagem sobre nós. E sabe o que mais? Você perde a racionalidade, a capacidade de tomar boas decisões e de fazer escolhas acertadas. Olha o que o texto diz em Abacuque 3, 17 e 18. A Bíblia diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Perceba que aqui existe uma chave poderosíssima nesse texto. Ele nos ensina que nós não devemos nos desesperar diante do caos, diante da perda, diante da necessidade. Ainda que você esteja vivendo um deserto nas suas emoções, nas suas finanças, na sua vida espiritual, seja onde for, alegre-se no Senhor. Busque a alegria do Senhor. Só assim você poderá experimentar a paz que excede todo o entendimento e encontrar uma rota de saída dessa situação. E aqui eu trago outra verdade sobre a alegria. Alegrar-se no Senhor não significa esperar sem fazer nada. Quando eu disse que a alegria é uma das 5 emoções naturais do ser humano, tem um outro fato também. A alegria, ela é uma reação bioquímica do nosso corpo. Então, isso significa que nós podemos fazer algo em direção a encontrarmos a alegria, né? Então, não significa esperar sem fazer nada. Aliás, a alegria é um impulsionador nos momentos cruciais da vida. Agora, eu só preciso me alegrar e esperar com paciência no Senhor que tudo vai se resolver. Não caia nessa, tá? Claro que existe aquele momento em que nós já fizemos de tudo, que você já fez de tudo, esgotou todas as suas possibilidades, se esforçou, mas não conseguiu resolver o problema, né? Então, nesse caso, se você já fez de tudo, agora realmente é só com Deus. Porque, de fato, Ele não fará a sua parte. Deus não fará a sua parte. A gente precisa ter consciência disso. Deus, Ele é todo-poderoso. Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele não fará aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você tem que fazer, Deus não fará, tá? Então, ainda que a situação esteja difícil e você não veja horizonte, é preciso que você se empenhe em manter a sua mente e o seu espírito íntegros. E aí sim, a alegria do Senhor é quem te dará força nesses momentos difíceis. Lembre-se desses versículos. A alegria do Senhor é a minha força. Davi declarou isso.
Esforça-te e tem bom ânimo, né? Josué declarou isso. Então, Deus, ele não nos prometeu que viveríamos deitados eternamente em berço esplêndido e ele faria tudo por nós. Não, isso não é uma promessa bíblica, tá? Nós, na verdade, precisamos cuidar para que a boa semente não seja sufocada pelo sofrimento. É um papel nosso, a gente precisa se esforçar, porque se você se entrega aos sentimentos de tristeza, de desânimo, de falta de motivação, você será vencido por esses sentimentos. Você será vencido por essas circunstâncias. Então é necessário que haja um esforço, é necessário que haja uma ação. Nos momentos em que você estiver se sentindo triste, desanimado, esforça-te, né? Esforça-te e tem bom ânimo. A Bíblia dá a receita. Esforça-te e tem bom ânimo, né? Então tá tudo lá. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Mas a boa notícia é que nós podemos ter esperança, pois Deus está no controle e por isso podemos ter bom ânimo, tá? Em João 16:33, a palavra nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus declarou. Então, não importa o tamanho da sua adversidade, é possível se alegrar e não desanimar diante da luta. Não é meramente frase de efeito ou de autoajuda, mas é de fato ajuda do alto. Né? Se está escrito na palavra, então nós devemos nos apegar e aprender a praticar essa palavra. Lembra do versículo? Aquilo que você ouviu, que você recebeu, né? Você precisa colocar em prática. Está lá no versículo 9 do nosso texto de reflexão, do nosso capítulo 4 de Filipenses. Então, isso nos coloca de mais um aparente paradoxo, você pode pensar. Né? Parece que não faz sentido aos olhos naturais. Como é que eu vou me alegrar no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio da dor, diante da adversidade? Como eu vou me alegrar? Como eu vou me alegrar no dia mau? Você pode se perguntar. E eu te respondo: talvez você não possa se alegrar no dia mau. Talvez você não possa se alegrar diante dessa circunstância que você está vivendo hoje, diante desse momento difícil, sabe? Diante da dor, diante do luto. É impossível se alegrar. É impossível se alegrar diante de tamanho sofrimento, de tamanha dor. Mas você pode resistir no dia mau. A palavra de Deus nos dá suporte, nos dá subsídio para que nós possamos resistir. Então você pode resistir no dia mau. Você pode superar essa dificuldade se você se apegar realmente ao que a palavra diz sobre você, ao que a palavra tem para você. É um tesouro escondido na alegria, na paz que excede todo o entendimento. Então você precisa se apropriar para que você possa ser capaz de superar, de resistir no dia mau. Pensa um pouco na história de Davi, né? Davi, ele escreveu os salmos mais lindos da Bíblia. E aí, alguém que não conhece o relato bíblico, que não conhece a história de Davi, pode pensar que Davi teve uma vida maravilhosamente tranquila em todo o tempo. Claro, ele teve um tempo que ele viveu na casa do seu pai, e ali ele realmente teve o preparo que ele precisou para superar os dias difíceis. Claro que ele teve, né? Só que Davi passou por momentos muito difíceis e ele se manteve íntegro, se manteve firme porque ele tinha a palavra no seu coração, né? Então ele conseguiu expressar naquelas palavras os salmos mais edificantes para a nossa vida, né? Mas naquele momento Davi ele estava fugindo da morte. O rei Saul, o homem mais poderoso ali do país, estava no encalço de Davi, perseguindo Davi, queria colocar um fim na vida de Davi. E Davi escreveu ali salmos maravilhosos quando estava em cavernas, se escondendo, fugindo da morte, literalmente. Então, foi assim que Davi escreveu alguns dos salmos mais lindos da Bíblia.
Mas mesmo estando fugindo da morte, a gente percebe que o coração de Davi estava firme, sim, e que as suas emoções estavam guardadas, né? É isso que a essência dos salmos escritos por Davi nos revela e nos incentivam a sempre louvarmos a Deus e a lembrarmos que a vingança pertence a Deus, né? Então nós podemos, a partir dos salmos que Davi escreveu, declarar a grandeza de Deus e servi-lo com alegria. Então, meu querido, minha querida, quando você estiver triste, ore. Quando você estiver triste, mergulhe, esforce-se. Se esforce e mergulhe na palavra, porque na palavra tem tesouros escondidos que vão trazer alegria e paz ao seu coração. Nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, no momento que você está vivendo, no momento de dor, de dificuldade, de angústia que você está vivendo agora, a palavra de Deus tem a resposta, tem o suporte que nós precisamos, que você precisa para resistir no dia mau e ter paz no seu coração. Aprenda a reconhecer a graça de Deus dispensada também nas pequenas coisas. Senão, você vai correr o risco de condicionar a sua felicidade a grandes eventos ou a acontecimentos extraordinários. Mas você pode lançar um olhar diferente para as coisas que acontecem no seu cotidiano. Se você tem comida na mesa, se você tem um teto para a sua família se abrigar, se você tem um trabalho, mesmo que você tenha que acordar cedo, pegar um ônibus lotado 5 da manhã, no calor, mas você tem um trabalho, sabe? Você tem recursos para suprir as necessidades básicas da sua família. Então, procure ver isso com olhos de gratidão. Procure ver com gratidão. Se tem muita louça para lavar hoje, agora, nesse momento, eu na minha casa tenho louça toda hora para lavar, sabe? Mas eu dou graças a Deus, porque se tem muita louça para lavar, é porque teve comida na mesa. Glória a Deus por isso, né? Se tem roupa suja para lavar, mesmo que a máquina dê defeito, se a sua máquina deu defeito, como a minha deu recentemente, tem roupa suja para lavar, graças a Deus, é porque tem roupa para vestir. Nós temos o que vestir, né? Então, mesmo que você tenha que lavar ali na mão temporariamente, como eu estou fazendo aí, né, esses dias esperando a minha máquina chegar, mas temos roupas para vestir, temos sabão para lavar a roupa, temos água na torneira. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão. Sabe, pior era quando eu pegava água no balde lá em Vitorino Freire, onde eu morava. Não sei se você conhece, mas lá não tinha água encanada, né? Até certa altura da minha vida. Então eu puxei muita água no balde, sabe? Não tinha nem aquela gangorra, não. Era no balde, na corda mesmo. Então, hoje eu tenho água encanada, sabe? Hoje eu tenho uma lavanderia, hoje eu tenho uma área de serviço onde eu posso lavar a minha roupa, colocar ali no varal, ela vai secar tranquilamente, não vai pegar chuva, vai secar ali só no ventinho, graças a Deus por isso. Então, aprenda a reconhecer o poder de Deus na sua vida, nas coisas simples do seu dia a dia, tá bom? Então, nós precisamos agradecer também pelas pequenas coisas do nosso dia a dia, pois é no dia a dia que a vida acontece. Se você deixar para ficar feliz, se você condicionar a sua felicidade só quando a máquina de lavar chegar, você vai estar perdendo de ser feliz agora, sabe? Você vai estar adoecendo as suas emoções. Isso não te ajuda, tá? Não deixa para ser feliz só quando o carro novo chegar, não. Pode ser feliz agora, enquanto você anda de ônibus, vai construindo o seu futuro sobre os pilares da alegria, da paz que excede todo entendimento. E aí sim, quando você receber o maior, quando você estiver lá em cima, você vai olhar para a sua jornada com gratidão, com alegria e vai poder dizer com um sorriso nos lábios: realmente, até aqui me ajudou o Senhor. Reconheça Deus nas pequenas coisas, tá bom? Agradeça pelo hoje, pelo momento presente. Você já agradeceu hoje? Se você olhar com atenção, certamente você tem motivos para agradecer.
Outra forma de manifestar a alegria é aprendendo a viver com contentamento, né? O que é diferente de não querer algo mais da vida, tá bom? Mas é ser grato pelo que você tem hoje e não condicionar a sua felicidade a eventos futuros. Na verdade, nós já falamos isso. Então, é possível ser feliz mesmo com o sofrimento presente. Mas é necessário maturidade para entender e aceitar. Uma mente forte é capaz de converter a dor em força. Eu já contei essa história, mas eu vou contar para você agora. No momento que eu estava ali no meu trabalho de parto, nos instantes finais, e aí, parto normal, né? Muita gritaria, muito desespero. Então, a minha obstetra realmente é um anjo, que até hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, a doutora Suelen. Então, a doutora Suelen falou assim para mim, Carlota, ela me chamou de Carlota. Carlota, faz o seguinte, transforma o teu grito em força. Transforma o teu grito em força. Porque no momento em que eu estava concentrando a minha força para gritar, eu estava, na verdade, perdendo a minha força. Eu estava direcionando a minha força para o lugar errado. E aquilo estava me fazendo ficar fraca. Então, quando ela me deu esse comando precioso, naquele momento crucial, eu fui capaz de, realmente, eu parei de gritar e concentrei a minha força aonde eu precisava concentrar. E aí, 3 contrações depois, o meu filho nasceu. Então, uma mente forte é capaz de converter a dor em força. Você precisa aprender a converter a sua dor em força, para que você saia dessa situação, para que você saia da crise fortalecido e possa ter um repertório para contar, tá bom? E isso se aplica a qualquer momento difícil que você esteja passando, tá? Estar apto a aceitar os sofrimentos inevitáveis da vida, evitando a murmuração e a maledicência, nos permite encontrar alegria no cotidiano. Isso é um exercício que vai construir uma personalidade forte e capaz de superar os desafios da vida. Saiba que Deus se interessa pelas suas emoções. Você é um corpo que contém uma alma e um espírito e precisa cuidar de ambos. Ser grato pelo que você tem é um grande passo. Desenvolver a gratidão é um exercício terapêutico, sabia? A neurociência já mostrou que a gratidão ajuda, inclusive, a estabilizar a pressão arterial. Olha só, você que é hipertenso aí, procure desenvolver a alegria para controlar a sua pressão, porque isso vai te ajudar. A gratidão ajuda também a diminuir os níveis de depressão e ansiedade. Porque quando você fica ansioso pelos problemas, você está antecipando o sofrimento, tá? Você está antecipando algo que você não tem como controlar. Então, o que é que você tem? Você não tem como controlar o que vai acontecer no futuro, os eventos futuros, mas você tem como controlar a sua mente, exercitando a gratidão, para que você não antecipe o sofrimento. Deixa a cada dia, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Então, não fique ansioso por aquilo que você ainda não viveu. Descanse, procure descansar no Senhor. Aceite o momento presente, se instale na realidade e busque se concentrar naquilo que você tem nas suas mãos e que você pode resolver agora, naquilo que você tem controle. E a única coisa que você pode ter controle, é aquilo que você pensa. Você pode controlar aquilo que você pensa, mas é preciso esforço, é preciso empenho, tá? Porque senão você vai deixar os pensamentos mais mirabolantes invadirem a sua mente, perturbarem as suas emoções, bagunçarem as suas emoções e vão te atrapalhar, com certeza, ok? Inclusive, na psicoterapia eles fazem um exercício de listar motivos de gratidão como parte do tratamento, né? Você pode fazer um teste, tá? Usa um caderno e anote motivos de gratidão, vá procurando ali. Você tem motivos de gratidão, sim. Anote até se tornar automático. Se você tem dificuldade, se você é uma pessoa
que murmura, que reclama de tudo, que já chega em casa reclamando, façam um esforço, façam alegria. Façam um esforço para encontrar a alegria, tá? E comece a listar motivos de gratidão que você certamente vai encontrar. Mas, claro, é necessário reconhecer, né? Se reconhecer murmurador, para que você possa agir no sentido de vencer a murmuração, tá bom? Então, com certeza, se você listar no caderninho, você vai encontrar motivos de agradecimento. Então, pessoas que perderam o sabor da vida não conseguem encontrar o sentido em suas existências, não encontram motivos realmente para agradecer a Deus. Então, nesse momento, é necessário lançar mão dos recursos que a palavra de Deus nos dá gratuitamente, né? Vou repetir o texto. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Então, mesmo diante da morte iminente, quando Paulo escreveu esse texto, né, a gente vê que ele foi um exemplo de perseverança e de desapego. Nesse texto que eu vou ler agora, de Filipenses 1:20, quando ele declara o seguinte: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, o que importava para Paulo naquele momento, que ele estava diante da morte iminente, era que o nome do Senhor fosse engrandecido na sua vida ou na sua morte. Ele queria engrandecer o nome do Senhor. Paulo encontrou uma missão, Paulo encontrou um propósito na sua vida, que era engrandecer o nome do Senhor através de tudo aquilo que lhe acontecesse. Tudo que lhe acontecesse, tudo que acontecesse na vida de Paulo, ele estava disposto a usar para engrandecer o nome do Senhor. Então, queridos, um coração alegre, ele é grato em todas as circunstâncias, não por elas, mas apesar delas. Vou repetir. Um coração alegre é grato em todas as circunstâncias, não por elas, mas apesar delas. Mais à frente, em Tessalonicenses 5:18, ele orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você já reparou como nós temos a tendência de focar apenas no problema em si, em vez de buscarmos a solução? Isso leva à murmuração. Esse é o caminho que leva à murmuração, que por sua vez é uma atitude que te paralisa e rouba a tua alegria, tirando a tua paz, e isso não te ajuda a encontrar a solução do problema. Evite a murmuração, lute contra a murmuração. Se você tem esse hábito, você precisa urgentemente reconhecer isso, reconhecer que é murmurador e que isso não está te fazendo bem, e avançar no sentido de encontrar uma saída. E a saída é desenvolver a gratidão, porque só assim você vai encontrar a verdadeira alegria e vai experimentar a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, e essa paz vai guardar o teu coração da murmuração também. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu preciso te dizer que quando nós tentamos resolver tudo apenas com os nossos recursos, sem depender de Deus, nós erramos, nós nos frustramos, nos cansamos, porque fatalmente perceberemos a nossa limitação. A palavra é um manual que deve ser o primeiro recurso a ser acionado, mas infelizmente nós costumamos deixar para último caso. E
Isso ocorre por um simples motivo. Nós só podemos colocar em prática aquilo que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. Lembra do versículo? Aí sim o Deus da paz estará conosco. Então, eu só vou buscar a Deus como primeiro recurso se eu aprendi isso, se eu entendi que Ele realmente tem a resposta, que Ele tem o direcionamento correto para a minha vida, que Ele tem o caminho para que eu possa percorrer. Eu preciso, você precisa, nós precisamos receber essa palavra, né? Tudo aquilo que nós recebemos, aprendemos, vemos e ouvimos, nós precisamos colocar em prática. Precisamos colocar em prática. Coloque em prática. Aí sim, o Deus da paz estará com você. E a paz de Deus é uma condição sem a qual nós não podemos experimentar a verdadeira alegria. Não há alegria verdadeira sem a paz de Deus. Só temos a verdadeira alegria quando experimentamos a paz que excede todo entendimento. E isso ocorre quando nos apropriamos do conhecimento de Deus, daquilo que Deus diz ao nosso respeito, daquilo que Ele diz sobre a verdadeira alegria. Uma outra forma de encontrar alegria é exercitando a capacidade de tirar o holofote dos seus defeitos e reconhecer as suas virtudes, tá? É muito comum a gente potencializar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, em detrimento das nossas qualidades. Para e pensa comigo, né? Isso mina a nossa autoestima e enfraquece a nossa autoconfiança. Pode fazer o teste. Você vai ver que é muito mais simples. Se eu pedir aqui para você listar um defeito e uma qualidade, você vai primeiro listar os defeitos, né? É muito mais fácil para a maioria de nós listarmos um defeito do que uma qualidade. Então, você precisa trabalhar nisso e aprender a reconhecer as suas virtudes, tá? Mas atenção, não é para ficar vaidoso, não é para se vangloriar, tá? Não é para que você se torne uma pessoa orgulhosa, porque o orgulho é um pecado, tá? Mas é para que você afirme a sua identidade a fim de encontrar os seus dons e usá-los para a glória de Deus. Tá bom? Você precisa reconhecer as suas virtudes para encontrar os seus dons e usá-los para a glória de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4:8 assim: assim como o homem pensa, ele é. Então, se você pensar só coisas ruins ao seu respeito, se você ficar se colocando o tempo todo para baixo, se achar incapaz, se achar isso, aquilo, sempre tá se depreciando, tá? É isso que você vai se tornar, tá? Nós temos sim que reconhecer a nossa condição de pecadores, de miseráveis, tá bom? Mas temos que também reconhecer, temos que buscar desenvolver os nossos dons, as nossas habilidades, nos tornarmos pessoas cada vez melhores, crescer dia após dia, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o conhecimento, adquirir a sabedoria. A palavra nos diz, nos orienta, nos exorta o tempo todo, até para que nós não pereçamos, né? A palavra declara, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós somos instados, nós somos exortados a buscar conhecimento, para que por uma questão de sobrevivência. Então busque desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, os seus dons e coloque diante de Deus. Ofereça isso a Deus, para que você possa servir ao seu próximo, para que você possa glorificar o nome de Deus através das suas habilidades, através dos seus dons, através da sua capacidade técnica lá no seu trabalho. Seja o melhor que você puder para a glória de Deus. E aprenda a reconhecer isso. Aprenda a reconhecer isso. Isso também vai te trazer contentamento, vai te trazer alegria, vai te trazer um senso de, sabe, de dever cumprido, sabe? Um senso de missão, né? A gente precisa encontrar sentido na nossa vida, tá?
quando nós estamos servindo, dando o nosso melhor, colocando os nossos dons diante de Deus, certamente a satisfação é indizível, sabe? É inenarrável o sentimento de alguém que sabe que está usando os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades para levar edificação, para levar transformação, para levar alento, para levar exortação também, porque quando você se coloca diante de Deus como um instrumento, você vai falar aquilo que Deus vai mandar você falar. Você vai fazer aquilo que Deus vai mandar você fazer, né? Então, busquemos cumprir o nosso propósito, encontrar sentido naquilo que nós fazemos. Dediquemos os nossos dons a Deus, né? Então, o que é que você pensa ao seu respeito? Pare para pensar, com perdão da redundância. Mas é isso mesmo, seja intencional, tá? Seja intencional com seus pensamentos. Traga os cativos à palavra. Traga os seus pensamentos cativos à palavra. Troque os pensamentos, sabe, de desprezo, sabe, os pensamentos de insignificância, de incapacidade, pelos pensamentos da palavra, por aquilo que a palavra declara ao seu respeito. Isso é colocar em prática a palavra. E só podemos fazer isso quando aprendemos, recebemos, ouvimos e vemos, como diz o nosso versículo 9 de Filipenses 4. Agora um ponto de atenção. Perceba que autoconfiança é diferente de autossuficiência, tá bom? Atenção. Autoconfiança é diferente de autossuficiência. A autoconfiança diz respeito ao reconhecimento da nossa capacidade de realizar as coisas, apesar das nossas limitações. A autoconfiança é ter uma atitude de coragem, sabe? É o contrário da timidez. A autoconfiança vai te ajudar a vencer a timidez, porque Deus não deseja que nós sejamos tímidos, mas que nós sejamos ousados. Tá? Então a autoconfiança é essa ousadia, é esse dinamismo para entrarmos em ação, para darmos o primeiro passo em direção aos nossos sonhos, crendo que Deus irá conosco até o fim. Claro que para Deus ir conosco até o fim, isso requer de nós obediência aos princípios. Deus respeita os princípios. Se nós obedecermos os princípios, guardarmos a obediência à palavra, Ele certamente estará conosco até o fim. Já a autossuficiência não. A autossuficiência é uma atitude soberba, tá? De achar que pode realizar tudo sem a ajuda de ninguém, que já sabe de tudo, que é capaz de tudo sozinho e não precisa nem de Deus. A autossuficiência é isso, tá? Então, não confunda autoconfiança com autossuficiência. Você precisa sim desenvolver autoconfiança, tá? Trabalhar a sua autoestima, vencer a timidez, ter coragem de fazer, mas sempre dependendo de Deus, tá bom? Você não precisa de autossuficiência, você precisa de autoconfiança. Então, queridos, você precisa exercitar a gratidão. Vai com o papai? Vai com eu? Eu não posso, estou gravando. Então, você precisa exercitar a gratidão. Ser grato não significa literalmente agradecer por tudo, mas encontrar contentamento em todas as situações. Então, viver o reino de Deus é realmente um paradoxo, porque o cristianismo é paradoxal na sua essência. O Filho de Deus veio à Terra, nasceu em uma manjedoura, numa família humilde e de uma virgem. Não tinha onde reclinar a cabeça, foi humilhado para ser exaltado. Se o teu amigo te pedir a capa, dá também a túnica. Mostra outra face, ande 2 milhas. Paulo disse que quando está fraco, aí é que está forte. Isso nos mostra que o reino de Deus não é desse mundo, é surreal mesmo. É por isso que nós somos odiados e chamados de loucos. É loucura para o mundo servir a Deus. São padrões inaceitáveis.
o padrão de Deus é elevadíssimo. E por ser tão desafiador, é que a palavra nos orienta a nos alegrarmos sempre no Senhor. O desejo de Deus é que você encontre motivos para agradecer, não para viver alienado aos problemas, mas para ter uma visão clarificada de como sobreviver a eles. Ser grato é reconhecer que Deus tem o controle de tudo, e isso não significa que Ele irá desrespeitar o seu livre-arbítrio, tá? Atenção, o livre-arbítrio é um princípio irrevogável. Deus o instituiu e jamais o infringe. Eu quero finalizar dizendo que você não deveria permanecer ansioso por causa dos problemas, mas troque a ansiedade pelo que a palavra diz em Filipenses 4, que diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas, pensem na verdade, pensem no que é nobre, no que é correto, no que é puro, amável, de boa fama. Se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Lembre-se de que, assim como o homem pensa, ele é. Ansiedade não vai te ajudar, pelo contrário. Tira o teu foco da ação positiva e te impede de tomar decisões acertadas. Além disso, e mais grave, a ansiedade mina a sua confiança em Deus. Portanto, trabalhe, mas descanse. Confie na providência do Deus que tem o controle e já conhece o teu futuro. Ele não perdeu o controle. Eu quero finalizar te agradecendo por ter assistido até aqui e te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreve e também envia essa mensagem para outra pessoa que você sabe que precisa dessa palavra de ânimo, sabe? De alento nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Vamos compartilhar a palavra, a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.